Muito boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Momento da oração pela família. Então vamos estar primeiramente lendo uma passagem bíblica no Antigo Testamento, do profeta Amós, capítulo 3, para depois irmos à oração da família. Podem deixar os seus pedidos de oração aqui na descrição desse vídeo, ou no chat, ou nesses canais que estão aparecendo aqui do WhatsApp, do Telegram, aqui embaixo os links vão estar logo no início. Então vamos ao momento da oração, da palavra de Deus, que diz assim: rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Quer dizer que um leão vai rugir no bosque à toa, sem que tenha presa? Deus faz essa pergunta. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Então o leãozinho, filhote de leão, ele vai estar levantando a sua voz no seu covil. Se o leão pai, ou mãe, não estiver trazendo algum alimento para o seu filho? Ele faz essa pergunta. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Ele faz essa pergunta. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Então você nota que Deus está por detrás de todas as coisas. Então Deus criou o mal. Não é isso que eu estou dizendo. Deus é luz, não existe nele treva alguma. Mas todas as coisas que estão acontecendo desde Adão até agora, e as que ainda vão acontecer, Deus está organizando tudo isso. E é tudo sobre o seu controle. O diabo, o anticristo, o espírito do anticristo que está na terra desde Adão até hoje, ele não pode fazer nada a mais daquilo que Deus determinou. É isso que eu venho anunciando desde a minha conversão. E é isso que está escrito na Bíblia. Então ele citou vários exemplos, da vida cotidiana na selva, dos animais e dos homens. Você pode ler esse texto com mais calma depois. E depois ele diz: sucederá algum mal na cidade, no Brasil, na França ou neste mundo, sem que o Senhor o tenha feito? Não. Porque o diabo, ele pede permissão a Deus para fazer alguma coisa. E se todas essas coisas estão cooperando para a manifestação do homem do pecado, do anticristo, que todos aqui no YouTube estão comentando, os profetas, canais de profecias, é porque Deus quis assim. Mas por que Deus quis assim? Aí em Isaías 24, em outros textos também, vai responder essa pergunta que muitos fazem. Por causa da desobediência do ser humano, todas essas coisas ruins estão acontecendo, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Não existe sombra nenhuma de variação, de mudança de Deus, porque senão ele não seria Deus. Se existe mudança em Deus, ele não seria Deus. Nós mudamos toda hora, oscilamos de cima para baixo, do bem para o mal. A santidade de Deus, que é a luz dele, inefável, o Espírito Santo, ela acontece em nós acidentalmente, que hoje pode estar bem aceso o nosso corpo, como lamparinas, ou daqui a um tempo ele pode estar se apagando, a sua luz, dentro de mim, dentro de você, da igreja. Por isso que nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, existem várias expressões de vigilância, de constância, de estarmos
nos policiando com as coisas aqui de baixo deste mundo, para não perdermos o foco do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a ressurreição, né? A salvação das nossas almas, nosso corpo, da nossa vida. Então ele está dizendo aqui, vai acontecer alguma coisa na cidade sem que o Senhor Deus o tenha feito? Não, lógico que não. Ele citou os exemplos acima, no contexto, para mostrar que um leãozinho, filhote, quando começa a exaltar o seu tom, né, esse ranger de dentes, de fome, por exemplo, é porque o pai, o leão, o chefe da casa, ele está trazendo o alimento para os filhotes. Porque senão ele não faria isso. Isso é o instinto animal, a inteligência dos animais. E do mesmo modo, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus não é o autor do mal. O autor do mal são aqueles que fazem, na ausência do bem, alguma coisa fora da lei de Deus. Aí acontece o mal. Mas Deus nunca praticou o mal e não é autor do mal. Ele só fez um espaço no abismo, né? Construiu um território no abismo para colocar ali o nome de inferno para o diabo e seus anjos e os seres humanos que estão caindo lá todos os dias. Ele criou o inferno para esse propósito, mas ele não é autor do mal, porque Deus nunca errou, nunca pecou e nunca fez nada de errado. Certamente, versículo 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Esse versículo de Amós aqui, capítulo 3, ele tem se repetido nos últimos dias por milhares de pessoas. E nas igrejas também. Mas você precisa ler o contexto, como eu acabei de fazer agora. Não podemos pegar um texto isolado e ficamos sem entender a sua profundidade. Então, ele sempre revela seus profetas. E ultimamente nós temos visto muitos testemunhos de crianças, idosos, irmãs, irmãos, donas de casas, que estão alertando sobre a volta, o retorno de Jesus e o arrebatamento da igreja. Ele está avisando aos seus profetas, porque algo vai acontecer. Esse momento vai ocorrer. Eu tenho testificado isso e tenho visto que é da parte de Deus. Porque quando eu me converti há décadas atrás, ele já tinha me avisado sobre a sua segunda vinda. E quando eu falava isso para os irmãos, familiares, ou até outras pessoas, parecia que eu estava falando para a parede. Ninguém escutava muito bem. Mas hoje as coisas estão se intensificando e os sinais estão aí aparecendo evidências claras de que está chegando esse momento. E Deus está falando, revelando o segredo aos seus servos, os profetas. E tem usado centenas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que eu tenho escutado revelações aí de irmãs, irmãos, jovens, falando que já não existe mais tempo. O arrebatamento está prestes de acontecer. Não dá mais para você construir uma casa, fazer uma empresa crescer, fazer muita coisa nesse mundo, porque não tem mais tempo. No momento que você estiver trabalhando e fazendo, ele vai chegar a qualquer hora. É isso que Deus tem me falado e tem falado aos profetas. E já tem me avisado isso há muito tempo atrás, agora é que está se intensificando. Porque está para acontecer algo muito grande. Tanto de destruição, de catástrofes, de pragas, de pestes, terremotos, furacões, tantas coisas assim que estão descritas em Mateus 24 e em outros livros do Antigo e do Novo Testamento e que remetem a este momento da volta de Jesus. Então isso Deus tem me avisado e eu estou cumprindo esta palavra aqui nessa noite de hoje. Quer dizer, cumprindo o chamado, né, de Deus.
tem colocado no meu coração já há muito tempo para avisar as pessoas que estão antenadas com os sinais que estamos presenciando no Brasil e no mundo. Então vamos ao momento da oração e deixe os seus pedidos aqui no chat ou na descrição desse vídeo, que eu vou estar depois, recolhendo, olhando, vendo da onde que você é, de que cidade. Teve irmãos aqui que colocaram: eu sou daqui do Rio de Janeiro. Outros colocaram: eu sou de Minas, eu sou da Ilha do Governador, num bairro aqui do Rio de Janeiro que eu conheço. Tem uma irmã que colocou aí. Eu estou vendo, estou anotando os pedidos, os nomes, a gente está recolhendo esses pedidos. Mas todos eles estão diante da graça de Deus, do trono de Deus. Então, Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos te agradecendo aqui por esse mais um dia de vida. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, porque devemos estarmos preparados para este momento que está prestes de acontecer. Todos os irmãozinhos, os profetas, estão anunciando isso, e tudo está batendo direitinho em cada testemunho que tem sido proferido aqui no YouTube e em outros lugares. O Senhor está voltando, não existe muito tempo, como muitos ainda estão acreditando, que tem tempo ainda para resolver. Não tem. Então vamos nos preparar nesse dia de hoje, que se chama hoje, como está escrito em Hebreus: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações como na provocação do deserto. E nós não queremos estarmos com o coração de pedra, mas um coração de carne que ouve e acata a palavra de Deus. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, e continua nos livrando de todos os males. Porque, como eu falei ontem no programa, Deus, ele olha para você e vê você como se fosse a família de Noé, Ló. E ele não vai deixar a cidade ser destruída se tiver o justo e o ímpio, o joio e o trigo no mesmo local. Ele vai retirar. Essa é a regra de Deus. Existem exceções? Existe. Mas na regra, e o que foi dito através da palavra de Deus, se referindo à volta dele, de Jesus, e do arrebatamento da igreja, deixa claro que a mesma pergunta que Abraão fez àqueles anjos que apareceram na sua tenda: o Senhor castigará o justo com o ímpio? Os anjos disseram: não, o Senhor não vai fazer isso. E eles foram até as cidades de Sodoma e Gomorra, e retiraram lá o justo Ló, para que depois fosse derramado o fogo do céu, do fogo e enxofre, e que matasse todos aqueles que estavam na cidade queimados. E isso está escrito na Bíblia. Então, essa é a regra de Deus. Existem exceções? Podem existir. Mas a regra é essa. E foi desse modo que Jesus disse: semelhantemente o que aconteceu com Ló e com Noé é o que vai acontecer quando o Filho do Homem se manifestar. 2 estarão num campo, um será levado, tomado, e outro será deixado para trás. Como aquela parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, prudentes, e as outras 5 estavam despreparadas e foram deixadas para trás. É desse jeito que vai acontecer, para que seja iniciado o juízo de Deus sobre a terra, sobre os desobedientes. E assim está escrito. Senhor Deus, continua conosco nessa noite, abençoando as famílias aqui representadas, os irmãos que estão colocando diversos pedidos, problemas de saúde, que todas essas doenças sejam expelidas, problemas na vida sentimental,
e seja restaurado o seu casamento, e que esse espírito de confusão, de briga, de ciúme, de contendas saia do meio do casal, da sua casa agora. Isso tem perturbado a sua vida. Que esse espírito saia, que você se converta, que você se arrependa, que tudo seja consertado no seu lar, para que o amor de Deus venha nos vossos corações. E eu agradeço por essa restauração, na minha casa, na sua casa, agora, nesse exato momento, e que os santos anjos de Deus estejam acampados na sua casa, estabelecendo a paz de Deus, de Jesus, que excede todo um entendimento. Abençoa aqui em casa, abençoa na casa do irmão, retirando todas as doenças, que essas doenças sejam expelidas dos corpos, e que vocês, aqueles, os pedidos, os nomes aqui colocados, sejam sarados no nome de Jesus, que esse nome tem poder e continuará tendo poder para todo sempre. Jesus é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso, que não cai nenhuma folha de uma árvore caindo no chão, no solo, sem a supervisão, sem um consentimento, a fiscalização de Deus. Então nada está acontecendo no Brasil e no mundo por acaso. Não, não é nada por acaso. É por causa da desobediência dos seres humanos, que estão transgredindo as leis de Deus, que é espiritual, e fazendo esse tipo de atrocidades em todo o mundo, essas agendas. E por isso, por causa disso, Deus vai abalar a terra com as suas taças da ira do Cordeiro. Isso está escrito no Apocalipse e vai acontecer, querendo ou não, acreditando ou não. Vai acontecer, que Deus já tinha me avisado isso há muito tempo. E essas coisas, essas profecias, estão prestes a acontecer na sua literalidade, que muitas delas já estão acontecendo. Não resta muito tempo. Deus tem me falado isso. Não tem esse tempo todo. Aproveita esse tempo de hoje. Vamos estar preparados, porque não resta mais tempo. É isso que Deus tem me falado. Então vamos ver. Isso vai acontecer. Então continua conosco, abençoando a família, abençoando os casais, aqueles que estão enfermos, que se levantem do seu leito de enfermidade e sacudam a poeira e guardem o lençol e o travesseiro e vão à luta, trabalhar, se preparar, pregar o evangelho, falar com o vizinho, com o amigo. Deus está te curando nessa noite para que você trabalhe na causa dele, enquanto ainda é tempo. Abençoa os filhos, aquelas pessoas que estão enroladas nos vícios, nos grilhões da escravidão, do pecado e da morte, que sejam libertadas nessa noite dos maus pensamentos, pensamentos negativos, espírito de depressão, que isso tudo saia da mente, dos corações daqueles que estão aqui precisando dessa libertação no momento da oração pela família. Nós agradecemos a Deus pelo milagre que está acontecendo agora na minha vida, na vida dos irmãos, na vida de todos que estão assistindo esse vídeo e que vão assistir. Que seja uma espada de dois fios penetrando no seu ser, porque a palavra de Deus é espada e ela é espírito, vida e é a verdade, e que liberta. Então abre a mente, abrem os corações para o entendimento da palavra do Espírito Santo, que ele ilumina como se fosse uma luz na nossa mente, retirando todas as dúvidas e te mostrando as verdades ocultas de Deus. Abençoa essa noite, seja uma noite de paz, uma noite de bênçãos. Abençoa o Brasil, abençoa este mundo. Não deixe, meu Pai, que o mal venha encobrir a terra por completo, e que o Senhor nos continue nos livrando de todos os males, até chegar aquele dia do arrebatamento da igreja. Aí depois desse dia não tem muita esperança, muito o que fazer, mas continua conosco nessa noite. Perdoa as nossas falhas, abençoa a causa da viúva, a causa na justiça,
os problemas no trabalho, na empresa, que isso tudo seja resolvido. E que você encontre um caminho, encontre uma porta aberta. Eu também, encontre uma porta aberta. Se fecha uma porta, duas, Deus está abrindo outras. Nessa data de hoje, no decorrer ainda dessa semana. Tudo é possível para o Senhor e nós temos fé nesse dia de hoje, que tudo vai melhorar, mesmo nessas tribulações que estão previstas, que já estamos vivendo no Brasil e no mundo. Deus é por nós e quem será contra nós? Então continua conosco essa oração que eu te faço, meu Deus, em prol das famílias, do momento da oração pela família, que a sua família seja protegida pela unção, pelas mãos de Deus, dos santos anjos do seu poder. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado pela audiência. Eu vou estar aqui regularmente com o poder, com a força de Deus, da sua graça. Estar entrando ao vivo aqui todos os dias, né, regularmente, para esse momento da oração, é um propósito também, para continuarmos nessa pegada, essa caminhada firmes, né? Que Deus tem nos ajudado através da sua graça, do seu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza. Então continua conosco, né? Se inscreva no nosso canal, eu te peço de graça, para que você fale, né, com o YouTube que você tem interesse nesse momento da oração, e você será notificado quando entrarmos aqui sempre. Um grande abraço, meu nome é Pastor Alexandre Salles. Dê aquele like no vídeo, que isso ajuda aqui no engajamento, para que essa mensagem chegue, essa oração chegue a mais pessoas. E até o próximo momento de oração pela família. Um grande abraço e fique